Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje falarei sobre o comando transMemoryCount. Então, o comando transMemoryCount é um comando que transfere valores, né, na verdade, de uma unidade de memória para uma unidade contadora, tá? Então, quando eu tenho algum valor armazenado numa determinada unidade de memória, eu posso transferir, então, né, esse valor para uma unidade contadora, né? Então, tanto uma unidade de memória comum, no caso, ela é chamada de unidade de memória CI, como uma unidade de memória contadora, na linguagem AI Scripter, podem fazer transferências de valores entre si, embora sejam dois tipos de unidades de memórias, né, diferentes, tá? Se você quiser saber mais sobre manipulação e gerenciamento de memória na linguagem AI Scripter, por favor, pesquise pelos vídeos que falam sobre isso no canal da Inteligência Computacional. Então, existem alguns outros vídeos que falam sobre gerenciamento de memória na linguagem, nessa linguagem AI Scripter, e você conseguirá compreender melhor os conceitos que eu estou explicando agora nessa aula. Tá certo? Não me aprofundarei aqui sobre os detalhes do gerenciamento de memória, porque não é o foco dessa aula, então, por favor, para isso, sugiro que você pesquise por outros vídeos, tá bom? Lá no canal, então, da Inteligência Computacional. Voltando à nossa aula aqui, então, o transmemory count, você precisa usar esse comando quando você quiser, quando você necessitar adicionar, né, incrementar ou decrementar um determinado valor que esteja na memória, que esteja armazenado na memória. Então, na memória, na unidade de memória CI, que é uma unidade de memória comum dessa linguagem, né, você não conseguirá adicionar ou subtrair valores de um valor já armazenado. Você não poderá incrementar ou decrementar um valor diretamente em uma unidade de memória. Você precisa transferir primeiro para uma unidade de memória contadora para poder fazer isso, tá? Então eu exemplificarei um pouquinho melhor isso através de codificação. Eu vou reduzir aqui o tamanho da fonte. Deixa eu reduzir o tamanho da fonte, certo? Aqui no meu lado direito do editor de código, eu tenho aqui duas setinhas. Estão vendo? Tá vendo onde estou com o mouse aqui, ó? Se eu clicar em setinha para cima, eu posso expandir a minha área de visualização. Se eu clicar na setinha para baixo, eu posso reduzir. Então, expandirei aqui. Reduzirei um pouquinho mais o tamanho da fonte. Tá. Então, vamos exemplificar da seguinte maneira aqui, ó. Utilizarei um outro comando aqui em cima, que é o comando allocMemory. Temos o comando, então, allocMemory. Então, esse comando, o que faz o allocMemory, né? Ele armazena numa unidade de memória CI, uma unidade de memória comum, um determinado valor, ou que pode ser também um texto, tá? Pode ser um valor, ou pode ser um dado textual ou um dado numérico, tá? Então, eu colocaria aqui, ó, ele aceita duas linhas de parâmetro, tá? Na primeira linha eu devo indicar o número da unidade de memória aonde eu estou armazenando o valor, e embaixo o valor a ser armazenado. No caso, a informação ou o dado a ser armazenado, para ser mais exato, tá? Então, se eu colocar aqui o número 5, estou dizendo que eu armazenarei um valor, né, na unidade de, desculpe, armazenarei um dado ou uma informação na unidade de memória número 5. Então, aqui eu armazenarei um valor neste momento, tá? Armazenarei o valor número 100. Pronto, armazenei o número 100, né, na unidade de memória número 5. Então, na unidade de memória 5, armazenei o valor número 100. Oh, desculpe. Na unidade de memória 5, armazenei o número 100. Tá certo? Então, através do allocMemory, através desse bloco de comando aqui, eu armazeno o valor numa unidade de memória específica. Muito bem. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que durante lá o seu desenvolvimento, quando você está desenvolvendo um determinado robô, que você precise, de repente, incrementar esse valor que está armazenado na memória. Esse número 100. Você tem que incrementar. Você quer somar um valor a esse número. Tá certo? Você não conseguirá fazer isso na linguagem Scripter tentando manipular diretamente a memória. Tá? Então, primeiro, para incrementar um valor, você precisa transferir primeiro para uma unidade contadora, né? Aí você fará esse incremento, essa soma ou subtração, e depois você poderá transferir novamente para a memória, tá? Então, nós faremos o seguinte aqui, olha só. Eu vou fazer uma operação aqui, então, na memória. Então, eu vou fazer assim, utilizando o comando transMemoryCount, que é o objetivo dessa aula de hoje, eu vou transferir, farei assim, ó, vou transferir, né, o valor que está na memória de número 5, na unidade de memória 5, veja. Então, estou dizendo o seguinte aqui, ó, na primeira linha de parâmetro, eu declaro, né,
o índice da minha unidade de memória, que contém o valor que eu quero transferir, no caso, é a unidade de memória 5, essa aqui, ó, certo? E no momento eu sei que ela contém o valor, no caso, o número 100. Eu armazenei nela o número 100, então ela contém o 100. Eu estou dizendo aqui, através do transmemory count, eu vou transferir o que está na minha unidade de memória número 5 para um contador. Então eu colocaria aqui o contador número 2, tá? Então estou dizendo aqui no momento que eu quero transferir, né, nesse bloco de comando aqui, ó, estou dizendo que eu quero transferir o conteúdo da unidade de memória 5 para o meu contador número 2, certo? É isso que eu estou dizendo. Na verdade, eu estou transferindo nesse momento o número 100, né, da unidade 5, da unidade de memória 5, para o meu contador de número 2. Então, eu estou transferindo, então, obviamente, da memória para um contador. É isso que faz o comando transmemory count, por isso que é transmemory count, né? Transfere da memória para um contador, tá certo? Unidade contadora. Agora, imagine o seguinte, imagine que eu queira incrementar, então, fazer uma operação de soma com esse valor que está nesse contador. Agora eu posso utilizar aqui um outro comando, que é o comando incount. Esse comando incount, o que ele faz? Ele soma um valor ao número que está armazenado num determinado contador. Neste caso, eu preciso na primeira linha de parâmetro desse comando, ele aceita 2 parâmetros também, né? Declarar o índice do contador, ao qual será incrementado um valor, ao qual será adicionado, somado um valor. No caso, eu estou falando do contador número 2 aqui, ó, né? Então eu sei que no contador número 2, nesse momento, eu tenho o valor, eu tenho o número 100, né? O valor 100. Então eu farei o seguinte aqui, incrementarei o número, incrementarei o valor que está na unidade de memória desse contador, ó, desculpa, nessa unidade contadora, é a unidade contadora de número 2, certo? Aqui, ó, tá? Então, no contador de número 2, eu somarei, incrementarei, né? Adicionarei o valor 50, certo? Então, eu estou dizendo aqui nesse bloco de comando, veja que nesse bloco de comando eu estou dizendo, olha, some o número 50, né, ao número 100. Certo? Eu estou somando, então, 50 aqui a este outro número aqui em cima, o número 100. Certo? Então, só retomando, veja, vamos retomar o que eu fiz aqui, vamos rever o que eu fiz, não é? Através do comando alloc memory, então, eu aloquei, né, armazenei o valor 100 na unidade de memória número 5. Depois, no segundo bloco de comando, através do comando transmemory count, eu transferi o que estava na minha unidade de memória 5 para uma unidade contadora de número 2, ou seja, para o contador número 2. Então eu passei o número 100 da memória para o contador 2, certo? Então nesse momento aqui o contador 2 contém o número 100, certo? Ok. No terceiro bloco de comando, o que eu fiz? Eu incrementei o valor, no caso o número 100, incrementei o número 100, que está armazenado, né, no contador 2, eu adicionei, né, incrementei em 50, adicionei, né, o valor 50 ao valor que já estava no contador, certo? Então, como eu sei que nesse contador aqui, nesse momento, eu tenho armazenado o número 100, isso significa então o quê? Que eu estou somando 50 ao número 100, tá certo? Porque no contador está armazenado nesse momento o número 100. Então eu somei 50 a 100. Tá certo? E se eu quiser saber o resultado final disso na tela, para que o meu robô interaja com o usuário e mostre esse resultado, eu posso ainda fazer o seguinte, veja. Posso utilizar o comando mens, que é um comando que mostra uma mensagem na tela, tá certo? Para mostrar o que está nessa unidade contadora. Ah, mas tem um outro problema ainda, tá? Na verdade, eu reduzirei aqui o tamanho da fonte. Vamos fazer o seguinte, veja. Temos uma coisa. O que eu quero, na verdade, então, é mostrar o que está armazenado. Eu quero mostrar o status atual desse valor aqui que iniciou como 100, né, armazenado na memória, e depois foi incrementado em 50 unidades. Foi incrementado, né, foi somado ao valor 50. Eu quero saber, então, o conteúdo atual, né? Mas para que eu saiba o conteúdo atual, primeiro eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer uma outra transferência aqui entre memória e contador. Então veja que eu tive que transferir, né, um valor da minha unidade de memória
para uma unidade contadora para poder fazer uma operação de soma aqui, na verdade, né? Através do comando incont, tá certo? Agora, para que eu possa verificar, né, para que eu possa visualizar ou saber o status atual dessa soma, dessa operação aritmética, eu preciso transferir novamente, fazer uma outra transferência, transferir novamente o conteúdo que está armazenado no contador, no caso o contador 2, para uma outra unidade de memória. No caso, pode ser novamente para a unidade de memória número 5, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar um outro comando, que é o comando transcountMemory, é o contrário desse comando aqui, ó, tá? Então eu vou fazer assim, vou copiar esse bloco de comando aqui, para a linha de baixo, fazer assim, ó. Vamos trocar o nome desse comando então. Agora eu utilizarei aqui um outro comando, comando transcountMemory. TranscountMemory, tá certo? Então o que faz esse comando transcountMemory? Ele transfere um valor de uma unidade contadora para uma unidade de memória, né? Ele faz o contrário, ele é o contrário desse primeiro comando que eu usei aqui, ó, onde eu estou com o mouse agora. Então o comando transMemoryCount transfere um valor de uma unidade de memória para uma unidade contadora. E o comando transcountMemory faz o quê? Transfere de um contador para uma unidade de memória. Tá? Então é contrário, né? É o inverso da primeira operação. Tá? Nesse caso, o que eu quero ver então? Eu quero ver o conteúdo atual, né? o status atual do valor que eu tenho no contador número 2. Né? Eu somei aqui o valor 50, eu quero saber o valor atual, porque eu fiz uma soma, só que o valor ainda está no contador, tá? Está dentro do contador número 2. O que eu faço aqui então? Basta que eu inverta a ordem desses números aqui embaixo, veja. Eu vou dizer o seguinte aqui, ó, né? Eu faria uma operação contrária à primeira, tá certo? Eu vou transferir nesse momento o valor, ou seja, retransferir, na verdade, né? O valor atual do contador número 2 para a unidade de memória 5. Estou devolvendo o valor, né? Aqui, veja que nesse outro bloco de comando aqui, eu passei o valor que estava na unidade de memória 5 para o contador 2. E aqui eu estou fazendo uma retransferência aqui embaixo. Ó. Eu estou retransferindo, estou devolvendo, na verdade, devolvendo aquele valor que eu transferi para o contador, devolvendo para a mesma unidade de memória. Tá? Estou passando, então, devolvendo do contador 2 para a unidade de memória 5. Tá certo? Só que nesse momento, com certeza, esse valor ele está alterado. Né? Eu não terei mais o número 100 aqui, ó, que eu havia armazenado inicialmente na unidade 5. Eu teria agora, provavelmente, o número 150. Por quê? Porque aqui nesse outro bloco de comando, do comando incont, eu incrementei esse valor em 50 unidades. Eu somei o número 50 a ele, né? Então, nesse momento, eu devo ter o valor, é esperado que eu tenha o valor 150. Né? Estou devolvendo, então, para a unidade de memória 5, aqui para a unidade 5, o valor 150, provavelmente. Agora, para saber se isso é verdade ou não, agora sim utilizarei o comando mens. Reduzirei um pouco o tamanho da fonte. Utilizaria o comando mens aqui para ver o conteúdo atual da minha unidade de memória, tá? Então, através do comando mens, eu faço o seguinte, veja. Aqui eu poderia colocar qualquer informação, né? Nesse comando mens aqui onde eu estou com o mouse, veja. Tá? Eu poderia colocar aqui embaixo, né? Poderia colocar qualquer informação, porque é um comando que mostra uma mensagem na tela. Então eu mostraria qualquer coisa que eu colocasse aqui. Mas o que eu quero, na verdade, é mostrar na tela o conteúdo atual de uma unidade de memória, que no caso é a unidade de memória 5. Para isso, então, eu tenho que utilizar um símbolo, né? um operador de herança de parâmetro, tá? Que é esse símbolo que eu coloquei aqui agora, veja. Olha só. Olha o que eu fiz aqui, então. Observe que, se eu aumentar um pouco o tamanho da fonte, ficará mais fácil de visualizar. Observe que aqui, então, o que eu fiz? Veja. No meu comando que mostra uma mensagem na tela, eu estou dizendo para ele mostrar o conteúdo atual dessa unidade de memória, que no caso é a unidade de memória 5. Tá? Ao invés de colocar uma mensagem, colocar um texto qualquer, eu indiquei uma unidade de memória através de um símbolo especial aqui, de um operador da linguagem iScripter, que é um operador de herança de memória. Nesse caso, esse símbolo matemático aqui, que seria um sinal de maior, né, na matemática ou na computação, nesse momento, na linguagem iScripter aqui, especificamente no comando mens, ele serve como um comando de herança de parâmetro. Ele vai, na verdade, buscar aqui para mim o conteúdo que está armazenado nessa unidade número 5. Tá? É como se fosse uma variável ponteiro em outras linguagens de programação, como se fosse um ponteiro de memória, tá certo? Ele aponta para uma unidade de memória
E traz aqui para mim, especialmente nesse comando aqui, né, especificamente nesse comando, ele traz para mim o conteúdo que está nessa unidade. Ele vai mostrar para mim esse conteúdo na tela, né? Então estou dizendo para ele mostrar aqui o valor atual, ou no caso o conteúdo atual da unidade de memória 5. É assim que eu saberei se o valor foi somado corretamente, se o valor que eu especifiquei aqui em cima, o número 100, foi somado ao valor 50. Ou o valor 50 foi somado ao número 100. Então eu tenho que obter aqui como saída na tela, né, provavelmente o valor 150, tá? Já que eu fiz essa operação de incremento aqui, somando 20 ao valor 100. Vamos ver se deu certo? Vou fazer o seguinte, eu vou reduzir mais um pouco o tamanho da fonte, vamos deixar, fazer com que todo o programa esteja visível aqui na tela. Então tem um programinha aqui, né, que inicialmente começa com o valor 100, soma 50 a esse valor, transfere para a memória e mostra na tela para mim esse valor atual. Certo? Vamos ver se funcionou? Vou executar o programa. Né? Reduzirei aqui a área de código e vou clicar no botão, clicarei aqui no botão executar, aqui ó, na parte superior da tela do meu editor de código da inteligência computacional, tá? Então veja aqui que eu tenho o botão executar em vermelho, onde estou com o mouse lá no canto superior direito. Clicarei aqui, veja que ele mostra uma mensagem perguntando se eu quero realmente executar, se está tudo pronto. Clicarei no botão Yes e vamos ver. Ó, veja que deu certo, tá? Nessa janelinha aqui, ó, o meu robô mostrou aqui o valor 150. Ele está mostrando nesse momento o valor 150, então a soma funcionou, tá? Deu certo aqui o resultado, ok? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá? Na verdade, então, o objetivo dessa aula de hoje era de fato o comando transMemoryCount, tá? O objetivo era mostrar esse comando aqui, ó. Na verdade, transMemoryCount, tá? Mas observe que eu precisei utilizar outros comandos complementares para conseguir explicar, né, de forma correta a funcionalidade desse comando, que é o transMemoryCount. Precisei de comandos complementares aqui. Precisei montar um programinha, tá certo? Mas o objetivo era explicar esse comando transMemoryCount. E em consequência eu expliquei também, esclareci outros comandos que estão associados a esse. Tá certo? Muito obrigado então, e até a próxima aula, tá bom?